Olá, meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, de Legislação Aplicada ao Ministério Público da União, e esse vídeo aqui apresenta o nosso curso de Legislação do MPU. Olha só, esse curso de Legislação Aplicada ao MPU, ele mistura temas de direito constitucional com a análise da Lei Complementar 75 de 1993. Agora, uma primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a gente vai começar vendo a base constitucional do Ministério Público, vendo como o Ministério Público se situa dentro das funções essenciais à justiça na Constituição. E isso é uma interseção entre a matéria de direito constitucional e a matéria de legislação aplicada ao Ministério Público da União. Então, por exemplo, não é que eu estou repetindo uma matéria de direito constitucional, é que há uma interseção. Essa base constitucional do Ministério Público, ela pode cair na prova de direito constitucional e pode também cair na prova de legislação aplicada ao MPU. Mas mesmo quando a gente depois começar a analisar os vários vídeos sobre a Lei Complementar 75 de 93, eu sempre vou advertir você. Em cada tema, o ideal é você ler primeiro na Constituição, aquela matéria, depois na Lei Complementar 75. Eu explico por quê. É que a Lei Complementar 75, a lei orgânica do MPU, ela é de 1993. E a Constituição, além de ser uma norma de hierarquia superior, ela já foi sendo atualizada e alterada várias vezes, principalmente pela emenda 45 de 2004. Traduzindo, tem muita coisa na Lei Complementar 75 que está desatualizada e até tacitamente revogada pelas alterações constitucionais posteriores. Então, em cada item, em cada matéria, é sempre bom você primeiro analisar na Constituição aquela matéria para depois ler na Lei Complementar 75. Uma outra dica importante: vá seguindo a ordem das matérias que eu estou tratando aqui no nosso curso, nas nossas videoaulas. Se você pegar a Lei Complementar 75 para ler de cabo a rabo, na ordem em que ela aparece, você vai perder muito tempo. O ideal é você ir estudando por tema. Depois você vai ver que você vai ter conseguido cobrir toda a Lei Complementar 75 sem ter retrabalho, porque ela tem muitas partes em que ela é repetitiva. A gente tem, por exemplo, os 4 ramos do MPU, Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. E ela fala da estrutura interna de cada um deles, inclusive repetindo os órgãos. O que é que a gente vai fazer aqui? No nosso curso, na nossa videoaula, a gente vai ver a estrutura do Ministério Público Federal em detalhe e vai replicar para os demais ramos, porque aí evita retrabalho. Eu acho que você não está com tempo sobrando para ficar tendo que estudar a mesma coisa mais de uma vez fazendo retrabalho, não é isso? Então a gente estruturou o nosso curso de legislação aplicada ao MPU para ser o mais objetivo e o mais completo possível. Então eu não vou falar nada que não seja pertinente a concurso do MPU e também não vou deixar de falar nada que seja importante, beleza? Então eu tentei equilibrar um curso rápido que não te faça perder tempo, que seja objetivo, direto ao ponto, mas que também trabalhe com minúcias toda a parte da legislação aplicada ao Ministério Público da União. Por isso, antes de eu explicar para você quais os temas que a gente vai abordar no nosso curso, eu quero só me apresentar para você. Como eu disse, o meu nome é João Trindade, eu sou professor de Direito Constitucional e também de legislação aplicada ao MPU. Eu não dou outras legislações específicas, tá? Eu ministro constitucional e legislação aplicada ao MPU, que aliás não é o regimento do MPU, né? Tem muita gente que pergunta: e o regimento do MPU? Regimento do MPU não cai na prova. Graças a Deus, porque o regimento do MPU é um catatal de coisa com o detalhezinho, a filigrana de cada órgão. O que cai no seu concurso é a base constitucional e a Lei Complementar 75 de 1993. Então a gente está estudando a legislação aplicada ao Ministério Público da União. Atualmente eu sou consultor legislativo do Senado Federal desde 2012, eu sou do concurso público de 2012, na área de direito constitucional, administrativo, eleitoral e processo legislativo. Aí você se pergunta: tá, mas o que um consultor do Senado está ministrando legislação aplicada ao MPU? Isso é improvisado?
Não, não é. É porque antes de ser consultor do Senado, eu fui durante muito tempo servidor do Ministério Público da União. Eu fui servidor do MPU ao longo de 7 anos. Eu fui de 2005 a 2010. Eu fui técnico administrativo do MPU, atuei em setores administrativos, atuei também na Corregedoria Geral do Ministério Público Federal como assessor jurídico, inclusive trabalhando com a Lei Complementar 75 de 93 diariamente. Depois eu fui assessor jurídico de subprocurador-geral da República, o doutor Eitel Santiago de Brito Pereira, que até inclusive se aposentou recentemente. E depois eu fui técnico então de 2005 a 2010 e fui analista do MPU de 2010 a 2012. Então, desde 2006, inclusive, que eu ministro a matéria de legislação aplicada ao MPU. Então, eu já ministrei essa matéria em vários ciclos de concursos do MPU e já tive a honra, inclusive, de ministrá-la na Escola Superior do Ministério Público da União. Então, é uma matéria com a qual eu me sinto muito à vontade. Se não fosse assim, eu não colocaria o meu nome em jogo de ministrar essa matéria para você, beleza? Então, a gente vai ver a parte de teoria e vai ver também a parte de exercícios, tá? Acerca da legislação aplicada ao MPU, na seguinte ordem. A gente vai trabalhar os seguintes temas. Primeiro, a base constitucional do Ministério Público. A gente vai ter 2 vídeos sobre funções essenciais à justiça, que é uma matéria, como eu disse, que serve para direito constitucional e que serve também para a legislação aplicada ao MPU. A gente vai ver os princípios institucionais do Ministério Público. A gente vai falar sobre as funções institucionais do Ministério Público de maneira bem detalhada, inclusive comparando a Constituição e descendo ao detalhe da Lei Complementar 75 para fazer uma análise bem aprofundada. Depois a gente vai ter uma videoaula bem legal sobre o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, outra videoaula sobre o Procurador-Geral da República, escolha, destituição, substituição em caso de impedimento, substituição em caso de vacância, atribuições como chefe do MPF, como chefe do MPU, inclusive com jurisprudência. Vamos ter também uma tabelona gigantesca sobre os órgãos internos de cada ramo, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, a Corregedoria Geral, as câmaras de coordenação e revisão. E depois a gente vai falar sobre as carreiras internas dos membros do MPU. A carreira do MPF, a carreira do MPM, a carreira do MPDFT e a carreira do Ministério Público do Trabalho, os procuradores gerais de cada ramo, o papel de cada um deles, o foro por prerrogativa de função, as prerrogativas dos membros do MPU, artigo 17 da Lei Complementar, artigo 18 também da Lei Complementar 75, as garantias, artigo 17 da Lei Complementar 75 e as vedações, artigo 237 da Lei Complementar, da Lei Orgânica do MPU, e a gente também vai falar sobre temas especiais dentro da legislação do MPU. A gente vai trabalhar com a autonomia do Ministério Público, com o poder investigatório, a função eleitoral do Ministério Público, o Ministério Público junto aos tribunais de contas. Então vai ser realmente um curso bem completo para você gabaritar a matéria de legislação aplicada ao MPU na sua prova, beleza? Então seja bem-vindo ao nosso curso. As primeiras videoaulas vão ser exatamente sobre a base constitucional do Ministério Público, 100% das aulas gravadas em 2018, tá, galera? Eu estou neste momento exatamente aqui, estou gravando esse vídeo de apresentação, hoje é dia 28 de fevereiro de 2018, estou aqui no estúdio 3 do IMP Concursos Online, na sede, no setor sudoeste aqui em Brasília. A gente tem alguns vídeos desses que estão sendo gravados ou aqui em Brasília ou no estúdio de São Paulo e alguns até no estúdio do Rio de Janeiro, mas 100% das aulas gravadas em 2018 para garantir para você um curso 100% atualizado. Então é isso, seja muito bem-vindo ao nosso curso de legislação aplicada ao Ministério Público da União aqui no IMP Online. Vem com a gente!